Olá, paz de Cristo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. E ele começa o capítulo 2 falando sobre um tema em que aparentemente ele estava incomodado na igreja de Filipenses, que era a questão da unidade, né, que eles estavam praticando. Então eu vou ler com vocês os primeiros 4 versículos do capítulo 2 de Filipenses, em que ele diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então ele começa aqui o capítulo 2 falando sobre esse tema da unidade, sobre as demonstrações de unidade e de desunião, e ele começa demonstrando uma certa preocupação que isso poderia ou estava iniciando a acontecer no meio da igreja da cidade de Filipos, né? E é muito engraçado que a desunião ela pode acontecer numa igreja madura, porque se a gente parar para pensar um pouco no conteúdo que Paulo escreve aos Coríntios, era sempre dando uma dura neles de que eles eram uma igreja infantil, né? Que eles eram uma igreja com muitos problemas que já não deveriam existir mais. E para a igreja de Filipenses, ele não fala nesse tom, com esse tipo de linguagem. Então, leva a crer que, né, dá para entender que a igreja de Filipenses ela não tinha aqueles problemas de infantilidade que o apóstolo Paulo tinha, porém, encontrava na igreja de Coríntios. Mas ele tinha na igreja de Filipenses outros problemas que estavam começando a acontecer. E, rapaz, se tem lugar que tem problema na igreja, né? Porque são pessoas. Mas a igreja madura, ela tende a ter uma particularidade. Porque numa igreja madura, os cristãos, eles têm projetos, eles têm planos, eles têm algumas coisas dentro do seu ministério que eles querem fazer. E quanto maior for o entusiasmo em executar cada um na sua individualidade, o seu plano, o seu projeto, será muito provável que vá haver uma discussão em torno do que é prioridade e do que não é. Então, em algum momento, vai haver um confronto. Havendo um confronto, vai haver aquele probleminha de quando o Espírito Santo não é permitido conduzir os projetos e planos dentro de uma igreja. E o que acontece é que quem fala mais alto manda, né? Como é que é aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí as coisas começam a funcionar dentro da igreja de Cristo dessa maneira. Então nós encontramos um problema na igreja de Filipenses que é uma igreja madura, sim, é uma igreja com homens e mulheres de Deus, sim, mas é uma igreja que Paulo está preocupado que ela se torne uma igreja desunida, mesmo sendo formada por homens e mulheres de Deus, cristãos maduros. Então Paulo cita 3 fatores que podem causar a desunião e a desavença na igreja. E eu quero repetir o versículo 3 e o versículo 4, porque é muito importante a gente gravar. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Um dos problemas que causam a desunião é o interesse pessoal, a preocupação com o interesse pessoal. Quem utiliza essa expressão
interesse pessoal, são as Bíblias com a tradução Almeida. Eu confesso que eu não olhei a King James, eu não olhei outras, muitas, mas a Almeida, ela coloca interesses pessoais. E a NVI, ela coloca ambição egoísta nesse versículo. Então, se eu estivesse lendo a NVI, eu diria assim, não façam nada por ambição egoísta. Existe sempre o perigo de eu querer desenvolver algum projeto, algum plano ministerial falando, para agradar o meu ego. Praticar o meu ministério para agradar a mim mesmo. E pode ser até algo bom, pode ser algo bíblico, pode ser algo que vai abençoar pessoas. Mas não é o que eu faço, mas por que eu estou fazendo. Então eu posso até estar fazendo algo muito bom, mas por que eu estou fazendo esse algo muito bom? É por um interesse pessoal? É por vaidade? É para agradar a mim mesmo? Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, que nós devemos fazer todas as coisas, como se nós não estivéssemos fazendo para nós, mas como se nós estivéssemos fazendo para Cristo. E quando eu aprendo a fazer as coisas para Cristo, eu aprendo que eu não sou importante. E aí eu paro de massagear o meu ego e começo a viver e praticar uma vida voltada sempre para Cristo. Outro perigo, vanglória, vaidade, prestígio pessoal, Depende da tradução que você esteja lendo. O prestígio, ele pode ser uma tentação para algumas pessoas, lógico, maior do que a riqueza financeira. Quem não quer ser admirado, respeitado, consultado nos momentos de tomar decisões, ouvido? Quem não quer ser ouvido? Lembrando que Tiago fala que o homem tem que ser tardio para falar, Então, o homem, Tiago capítulo 1, não lembro exatamente o versículo, agora ele fala que o homem ele tem que demorar para dar a sua opinião. Ele tem que ouvir primeiro e falar depois, bem depois, pelo que dá para entender. Então, quem não quer ser ouvido, ser considerado, sentar numa plataforma repleta de pastores, ter um nível eclesiástico mais alto do que os outros? O cristão, ele não pode buscar ser reconhecido. Eu ser reconhecido, o meu nome ser reconhecido. Mas sempre o reconhecimento de Cristo. Cristo tem que ser reconhecido em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo, em tudo que eu sou. O apóstolo João, ele diz do seu evangelho no capítulo 3, no versículo 30. É necessário que ele, falando de Cristo, falando do verbo, do Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Interessante que a NVI, ela usa a expressão é necessário. E a tradução no João Ferreira de Almeida diz que convém. Eu gosto muito mais da NVI, porque a NVI diz é necessário. Com muita ênfase nessa palavra, é necessário, é essencial que Cristo cresça e eu diminua. Um outro problema que pode causar a desunião, um outro motivo que pode causar a desunião no meio do corpo de Cristo, chama-se egocentrismo. O que é o egocentrismo? Eu sou o centro do universo. Eu cuido somente dos meus interesses, só com o que me apraz, só com o que me faz bem ou o que vai me causar algum bem. Então, sempre, em qualquer situação que eu me preocupar sempre com os meus interesses, eu vou sobrepujar princípios cristãos de ajuda e socorro e misericórdia. Então, porque eu estou sempre preocupado comigo, eu nunca estou preocupado com os outros. A vida, ela não pode ser o tempo todo considerada uma competição que precisa ser vencida. Até porque nós estamos lendo uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses preso. E para ele considerava que estava tudo bem, correndo tudo bem, mas ele estava preso.
numa situação que, olhando aos olhos humanos, não era muito encorajadora. Onde há uma ambição egoísta, onde há um desejo de prestígio pessoal, onde cada homem se concentra em seus próprios interesses, ali não pode existir outra coisa a não ser desunião. Uma pessoa que vive dessa maneira, ela não vai conseguir viver em união. Ela não consegue. Ela não vai conseguir praticar isso. E como que nós curamos esse problema? Como que nós resolvemos o problema da desunião na igreja? Paulo ele cita 5 dicas, 5 pontos que a gente pode extrair desses versículos. No primeiro versículo ele diz que todos estamos em Cristo. Ele começa falando, se por estarmos em Cristo, é uma condicional, se por estarmos em Cristo, então ninguém pode dizer que está em Cristo. É uma nova criatura e estar em desunião com seu próximo. Ele não se pode, não há como viver num ambiente de igreja, num ambiente de adoração, de palavra, de louvor, de mover do Espírito Santo e odiar o seu irmão. Conforme você se relaciona com o seu próximo, mostra como você está no seu relacionamento com Cristo. Eu vou repetir. Conforme você se relaciona, com o seu próximo, demonstra como está o seu relacionamento com Cristo. O segundo ponto que Paulo fala, ele fala do amor cristão, ainda no versículo 1. Ele diz que o cristão verdadeiro, ele está tentando explicar, ele precisa ser amoroso. Por quê? Porque um fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é o amor. E o Espírito Santo ele habita em nós. Então, é normal, o amor do cristão, ele não é um sentimento humano, ele é um fruto, uma consequência do Espírito Santo. Então, o amor cristão ele tem que ser muito diferente, em demasia, mas muito diferente do amor normal das pessoas. Jesus ele diz o seguinte, Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ame os seus inimigos. Aí pegou pesado, Ame seus inimigos, não só aquelas pessoas que estão próximas de você. Terceiro ponto que Paulo fala, comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que liga o homem com Deus e o homem com o homem. Ele nos liga com Deus, mas nos liga como corpo de Cristo. É o que dá liga, é o Espírito Santo. É o Espírito aquele que nos revela o que Deus deseja que nós façamos. Lembra lá na igreja de Antioquia? Separem Paulo, para o meu ministério, para a minha obra, era o Espírito Santo falando, não eram as pessoas debatendo quem que nós vamos separar para o ministério, era o Espírito Santo. É o Espírito aquele que difunde nos nossos corações o amor de Deus, é o Espírito aquele que nos capacita de viver a vida de amor, que é a vida de Deus. É impossível ter o Espírito Santo e não conseguir viver em comunhão. É impossível. Um cristão ele não consegue praticar isso. Ele não consegue dizer que tem o Espírito Santo e dizer que ele vive em comunhão com a igreja. O quarto ponto que Paulo fala, ele fala da compaixão. A NVI fala de compaixão, a tradução João Ferreira de Almeida fala entranhados afetos e misericórdia. Essa expressão grega, que dá origem a essa questão da compaixão, é oiktirmos, que pode significar compaixão, piedade, misericórdia, mas é interessante que essa palavra, ela diz que é um sentimento que vem das minhas entranhas, é uma manifestação de piedade que está dentro de mim, que está entranhada em mim.
E aí, através desse sentimento que está entranhado em mim, eu pratico uma compaixão que vem do meu interior. E é essa compaixão que Paulo fala que nós devemos praticar, que está entranhada dentro de nós, né? O próprio Aristóteles, ele anunciou há muito tempo atrás, ele falou há muito tempo, os homens não foram destinados a ser lobos vorazes, mas sim a viver juntos em comunidade. E o quinto e último ponto aqui que Paulo fala, ele fala sobre o caráter pessoal, ele fala vários pontos, e algo muito interessante que ele fala, no versículo 2 do capítulo 2, lá no finalzinho, ele fala, no começo, aliás, ele fala, completai a minha alegria. Olha só o que Paulo está pedindo. Me alegrem, gente, me deixem contente, me deixem feliz. Eu estou aqui preso, miserável, acorrentado no soldado romano o dia todo. Né? Então ele fala, completem a minha alegria, porque ele não era infeliz, ele estava dizendo, completem, né? Me alegrem um pouco mais, de modo que, olha que profundo que ele fala, penseis a mesma coisa, unidade, tenhais o mesmo amor, unidade, sejais unidos de alma, unidade, tendo o mesmo sentimento, unidade. Então Paulo fala, para eu ficar mais feliz, gente, para vocês me alegrarem mais, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Que nós possamos ser essa igreja unida, uma igreja que não vive em vaidade, que não está focada em seus interesses pessoais, que não é uma igreja egocêntrica, mas que sejamos sim uma igreja que está em Cristo, que vive o amor e a comunhão com o Espírito Santo. Uma igreja que pratica a compaixão. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.